Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Quero chamar a irmã Tayana. Tayana. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Toda a igreja. Eu pedi uma oportunidade para o pastor para eu contar uma experiência que eu tive essa madrugada com Deus. A gente estava no sítio. Eu vou ser breve para contar um pouco a experiência, para depois eu contar o testemunho. A gente estava no sítio e eu tive um sonho que eu estava com o Isaac brincando na frente de casa e eu estava observando ele brincar e de repente parou um carro e na frente da nossa casa tinha um vizinho, né, que estava com janelas de vidro, portas de vidro, e eles observavam a gente brincando, mas eles não interagiam conosco. E o Isaac estava brincando e de repente parou um carro escuro e do carro saiu uma mulher que veio conversar comigo. E essa mulher começou a me distrair de olhar para o Isaac, mas mesmo assim eu estava falando com ela e olhando para ele. Saíram dois homens do carro e agarraram o Isaac para levar ele para dentro do carro. E aí eu agarrei o Isaac bem forte, segurei ele comigo e eles começaram os três a tentar puxar ele dos meus braços, assim, com muita força. E eu comecei a tentar clamar, eu gritava, eu te repreendo em nome de Jesus, e a voz não saía, eu não conseguia falar. E eu olhava para os vizinhos, eles me viam, mas eles não conseguiam interagir comigo. E de repente eu gritei bem alto, eu te repreendo em nome de Jesus. E aí eles soltaram o Isaac, os vizinhos abriram a porta, o Márcio veio correndo, e eles foram embora, e eu agarrei o Isaac, eu caí no chão com ele agarrado, assim, bem forte. A gente entrou em casa, e de repente a nossa casa estava cheia de crianças, o Anderson e a Vanessa apareceram do lado de fora, o Anderson perguntou o que está acontecendo. E as crianças começaram a chorar e disseram, deixa ele conosco, porque senão eles vão fazer mal para a nossa família, eles vão fazer mal para as nossas mães, para as nossas irmãs. E eles queriam que a gente levar o Isaac a todo custo. Quando eu me acordei do sonho, foi assim, teve bem mais coisas no sonho, né? Até mandei no grupo, eu peço perdão para os irmãos, os professores da EBI, porque eu falei ao pé da letra mais ou menos o que eu sonhei ali, mas depois do sonho eu fui orar. E quando eu dobrei meu joelho na cama, o Espírito Santo começou a falar comigo em relação a um testemunho que eu quero contar agora. Alguns irmãos vão lembrar que no dia do nosso convívio, dia 1º de maio, eu passei mal. Eu estava tonta, enjoada, com ânsia de vômito, eu não conseguia almoçar. E eu fui conversar com a Vanessa, porque um domingo antes eu dei aula na EBI, e as crianças aquele dia estavam... Eu sempre chego mais cedo, vou orar na sala, né, e aquele dia era um dia de aniversário, eu tinha comprado salgadinho, a Jace fez um bolo, e eu tinha feito lembrancinhas para as crianças, era para ser uma bênção aquela aula. Mas eu não consegui dar aula. As crianças não prestavam atenção, os meninos brigavam, as meninas ficavam bravas porque eles estavam brigando e começavam a repreender os meninos. E eu falava, a professora sou eu vou falar com eles. E aí eles não comiam direito e jogavam as coisas para o lado e não prestavam atenção e eu não consegui ministrar aula. E aí uma criança falou para mim assim, ai, Thay, eu não gosto muito quando tu dá aula. Aí aquilo veio que nem uma flecha no meu coração e eu pensei, não, eu não sirvo para ser professora da EBI, eu estou tentando, e eu trabalho já há uns 15 anos, pelo menos, com crianças e adolescentes, eu e o Márcio, né? E aí aquilo foi como uma flecha no meu coração e eu fiquei muito entristecida. E eu conversei com o pastor Jorge e com a pastora Alzira, e eles oraram por mim, né, para o Senhor colocar paz no meu coração. E naquele dia no convívio eu conversei com a Vanessa, e a Vanessa falou, Thay, isso é uma batalha espiritual. Não recebe, isso não é de Deus. Eu vou orar contigo, nós vamos repreender o espírito do desânimo. Eu peço que os irmãos lembrem dessa palavra. O espírito do desânimo. Ela orou por mim e repreendeu. Eu ainda estava ruim, não conseguia almoçar. Aí eu fui me deitar, a pastora Sueli foi orar por mim, a pastora Alzira foi orar por mim, a Nilma ficou lá comigo. E assim, eu dormi umas 2 horas. E quando eu me acordei, eu estava renovada. Até joguei vôlei, né? Estava uma bênção depois. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração naquela madrugada, depois do sonho, ele começou a falar para mim, lembra daquele sonho? Olha o horário, ele falou. Eu olhei para a hora, era 15 para as 4 da madrugada, e ele falou, esse é um horário de batalha espiritual, tu tens que interceder pelas crianças. E eu comecei a orar pelas crianças da igreja, eu comecei a orar pelos professores, e aí o Espírito Santo falou, coloca no grupo dos professores para que os professores orem e vigiem e repreendam o espírito do desânimo. E quando foi repreendido, o Espírito Santo foi falando ao meu coração que naquele dia na chácara, daquele domingo antes, né, foi orado, foi repreendido o espírito de desânimo, foi dada uma ordem, ele saiu da minha vida em nome de Jesus. E eu comecei a ministrar, no último domingo que eu dei à EBI,
foi também um dia de aniversário. Eu também me preparei, fui antes, orei, abençoei a sala, orei pelas crianças, pelas almofadas, e foi uma bênção. Glória a E eu Deus. sempre trago uma ministração, né? E foi uma bênção aquela aula, e no final a Rebeca me abraçou e falou, Thay, foi a melhor história que eu já ouvi. Foi uma bênção, eu amei aquela aula, e foi assim, realmente foi uma bênção. E eu me senti muito em paz. E eu queria falar para os professores, né, que foi uma madrugada intensa, né, foram muitas mais coisas. Eu até falei, mandei outro dia uma mensagem para a pastora, até me fugiu o nome, para a pastora Sandra, sobre sonhos, né, que eu tenho muitos sonhos e eu gosto de anotar quando eles têm algo para me falar. E depois dessa madrugada intensa, eu só queria testemunhar para a glória do nome de Jesus, porque às vezes o inimigo ele tenta contra as nossas crianças. Agora eu lembrei do que eu vim principalmente falar. Qual é o nosso propósito como igreja? O Espírito Santo foi me falando isso de madrugada. É formar líderes e salvar vidas. Qual que é a próxima geração da igreja? São as crianças. E o diabo ele luta ferrenhamente contra as nossas crianças. E principalmente quando os professores têm, ele falava para mim assim, ó, a sala da EBI é um quarto de guerra. Quando vocês estão lá, vocês são semeadores da verdade, vocês estão formando líderes lá dentro, vocês estão semeando a palavra para que eles tenham autoridade também para repreender todo espírito de desânimo. Porque às vezes a criança também não quer vir na igreja, porque às vezes a EBI não foi uma bênção. Então eu repreendi em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pela vida dos pastores, né, que estão abençoando a gente, que nos ajudam nessa caminhada e que a gente venha repreender esse espírito, não só na EBI, mas em todas as áreas da igreja, porque o intento do inimigo é que nós não venhamos formar líderes e nem salvar vidas. Então que a gente possa ter essa sensibilidade que a Vanessa teve naquele dia, e eu agradeço a Deus também, porque quando ela falou parece que virou uma chave, e eu comecei a orar com mais intensidade nesse sentido. Então para a honra e glória do nome de Jesus, a EBI é uma bênção, eu estou firme no ministério, e que eu possa, né, levar sempre aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Amém, amém, glória a Deus. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. São batalhas que vêm contra a nossa vida, e para isso a gente precisa estar sempre atento, né? Vigilante, porque isso é real. Amém? Salmos 27, versículo 1 ao versículo 3. Salmo 27, versículo 1 ao 3, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens mal avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. E 2 Timóteo 1,7, ainda pois Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele. O que não vem de Deus, eu preciso rejeitar. Anote esse texto, ou seja, esse título da mensagem: o que não vem de Deus. Pastor, parece muito óbvio, ou seja, esse título, mas Mas mesmo assim, por ser muito claro, né, a maioria das pessoas elas não entendem e acabam então aceitando como esse testemunho, ou seja, né, um desânimo. Às vezes a pessoa acha assim, isso é uma coisa normal, ela vai, em outras palavras, ela vai abraçando aquilo, e aquilo que ela está abraçando está arrombando, ela está permitindo que afaste ela do propósito de Deus. E aqui é muito claro nesse texto, né? Então tudo que não vem de Deus eu preciso rejeitar. Todas as coisas, meus irmãos, ouço, né, vem muitas áreas contra a minha vida e a sua vida, e nós somos os únicos responsáveis por rejeitar. Aquilo que não é bom para a minha vida, com certeza eu tenho que lançar fora. É um posicionamento meu, né? Tudo que não vem de Deus cabe a mim e somente a mim me posicionar. Caso contrário, ou seja, né, essas situações vão trazer uma opressão sobre a minha vida, vão me oprimir, vão, ou seja, trazer um desgaste sobre a minha vida. Então, tudo que quer me desfocar, me impedir de viver dentro do propósito de Deus, eu preciso rejeitar.
Esse testemunho é muito claro. Ela tem um ministério, existe um ministério, todos nós temos um ministério. Né? E, ou seja, nosso adversário, ele quer fazer o quê? Que a gente venhamos nos desfocar daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E ele usa das táticas dele, das formas que ele tem, né, que ele sabe trabalhar. Então eu creio que é do nosso conhecimento, do seu conhecimento, que o propósito de Deus para os seus filhos é que em tudo o que viermos a fazer, ouça isso, pastor, eu estou procurando o propósito de Deus para a minha vida. Anote aí, tem um propósito também, um propósito único, ou seja, todo o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, em primeiro lugar, ou seja, é que Ele seja glorificado. O propósito de Deus para a sua vida, pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que em tudo que você vier a fazer, Deus seja glorificado. Pastor, um exemplo, no meu casamento, uma vida conjugal, qual o propósito de Deus para um casamento? Que Ele seja glorificado. Que Deus seja glorificado. Qual é o propósito de Deus para a minha família, pastor? Que Deus seja glorificado. Qual é o propósito de Deus para minhas finanças, pastor? Que Deus ele seja glorificado. Qual é o propósito de Deus para a minha empresa, pastor, os meus negócios? Ganhar muito dinheiro? Também, mas em primeiro lugar, que Deus seja glorificado. Qual é o propósito, pastor, no meu local de trabalho, ali onde eu presto serviço? Qual é o propósito? Que Deus seja glorificado. Em todas as áreas que dizem respeito à nossa vida, o propósito de Deus é que Ele seja glorificado. E se eu não rejeitar as coisas que vêm contra mim, ou seja, que não são de Deus, Deus não vai ser glorificado. Deus não vai ser exaltado. Então o propósito de Deus vai sendo frustrado. Então tudo aquilo que vem contra a minha vida, que vem contra a minha casa, que vem contra aquilo que diz respeito a mim, que não vem de Deus, eu preciso rejeitar. Caso contrário, Deus não é glorificado. Isso é muito importante nós entendermos. E vamos falar um pouquinho conforme os textos que a gente leu de início, né? Ou seja, né? O medo. O medo, ele é um espírito, conforme o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro para Timóteo. Ele deixa bem claro, Deus não nos deu, ou seja, não vem de Deus. Então Deus deixa muito claro, o medo é um espírito, ele não vem de Deus. Então eu preciso fazer o quê? Rejeitá-lo. Rejeitar por quê, pastor? Porque o medo, ouça, o medo paralisa. E o medo aqui não é um sentimento simplesmente, pastor, eu tenho medo de barata. Eu sei que alguns ficam paralisados com uma baratinha. Mas aqui não, né? Graças a Deus, aqui os homens são tudo, né? Aqueles que vão lá e pegam a barata pela patinha, sei lá, faz o quê? Dá um jeito nela, ou um ratinho, né? Outro dia a gente estava num retiro grande, aquela multidão de pessoas, e daqui a pouco para tudo, e lá tinha um ratinho na frente, e eu não vou dizer que tem uns irmãos que estavam com a perna levantada, meio tudo arrepiado, aí assim, né? Até que apareceu um lá para dar um jeito, ou seja, né? Então não estou falando desse sentimento, ou seja, que alguns têm aquela reação contrária, ou seja, mas o medo aqui não é como um espírito, conforme o apóstolo Paulo diz, esse medo paralisa, o medo impede de nós sonharmos. Quantos sonhos foram para o cemitério, com as pessoas que estão lá sepultadas, quantos sonhos foram sepultados, por quê? Por causa do medo. O medo de errar, o medo de falhar. Quantas pessoas têm de repente um desejo de cantar, mas não cantam por causa do quê? O medo de desafinar, o medo de repente, né, achar que as pessoas não vão aceitá-la, e tantas outras áreas. Quantas pessoas poderiam cuidar de um grupo familiar, cuidar de um departamento, tocar vidas como as crianças, mas as pessoas têm um medo, ou seja, o medo de falhar, o medo de errar, o medo de repente de não dar certo aquele momento. Então o medo ele nos impede de sonhar, o medo nos impede de nós avançarmos. O medo, ele não vem de Deus, o medo ele rouba a nossa vida, o medo rouba a nossa alegria, o medo rouba a saúde, ele rouba a nossa herança. Tudo isso e muito mais faz parte, ou seja, desse mover que está aí no mundo, ou seja, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu, e Ele é um espírito, e eu preciso rejeitar. Então o medo, ele me impede de manifestar quem nós somos. O medo nos impede de manifestarmos quem nós somos. Anote isso, está aí na tela, o medo vem para paralisar. Então o medo me impede de manifestar quem eu sou. Eu preciso prestar muita atenção. Então esse espírito ele tem agido em todos os lugares, e o foco dele é
paralisar. Diga comigo, paralisar. Uma vez mais, paralisar. E a pergunta que eu faço, paralisar quem, pastor? Paralisar quem deveria manifestar o que ela é. Manifestar simplesmente, né? Quem deveriam manifestar quem elas são. Quem estas representam. Veja 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20, o apóstolo Paulo falando, portanto somos embaixadores de Cristo. Diga, eu sou um embaixador de Cristo. Como se Deus, preste atenção, como se Deus, Ele estivesse fazendo o seu apelo, o apelo de Deus, por nosso intermédio, pela minha vida, pela sua vida. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então o texto ele é muito claro, nós os cristãos somos embaixadores de Cristo, amém? O que significa ser um embaixador, pastor? Embaixador é um representante. Para algumas pessoas que não saibam, o embaixador é um representante. Então, todos os embaixadores que o Brasil tem em alguma outra nação, eles estão lá com um propósito. Qual o propósito? Representarem a sua nação, ou seja, a nação que os enviou. Então, um embaixador é um representante legal enviado da sua nação para uma outra nação. E o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Tem tudo a ver. Filipenses 3, versículo de número 20, o apóstolo Paulo continua dizendo, a nossa cidadania, diga, a minha cidadania, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o texto ele é muito claro que a nossa cidadania é dos céus. A minha cidadania, a sua cidadania é celestial. Então, preste atenção, nós somos embaixadores, nós estamos representando alguém. Nós somos representantes, Paulo diz, nós estamos como que fazendo um apelo, Deus fazendo um apelo através da nossa vida. É da minha vida e da sua vida. Então ele está dizendo, nós somos embaixadores. Qual é a nação que nós estamos representando? A nação celestial, conforme diz o texto, a nação dos céus. E Paulo diz que está nos céus, da onde nós esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, de onde nós estamos esperando a trombeta soar? Dos céus. Ah, pastor, mas eu estou aqui na terra, estou esperando a trombeta. Não, nós estamos assentados, conforme Paulo fala, o apóstolo Paulo, Deus nos assentou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, dos céus, nós estamos lendo aqui que nós estamos aguardando a trombeta soar, porque nós estamos assentados juntamente com Cristo Jesus. Então, conforme o texto, nós somos os representantes legais de Deus, aonde? Aqui na terra. Eu e você, talvez você não ouviu, nós somos os representantes legais de Deus aqui na terra. Nós representamos Deus aqui na terra. Nós somos a nossa cidadania dos céus. Nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. Então nós somos os representantes legais de Deus. Agora ouça, meu amado, minha amada, com muita atenção. Nós não estamos representando um ninguém. Nós não estamos representando um sem nome, um derrotado, um fracassado. Nós estamos aqui representando aquele que venceu. Nós estamos representando aquele que humilhou, que destronou principados, potestades. Nós estamos representando aquele que enfrentou tudo e todos, pois ele sabia da sua missão. Nós estamos representando aquele que levou sobre si toda a dor, toda a doença, toda a enfermidade. Nós estamos representando aquele que esmagou a cabeça de Satanás. Nós estamos representando o enviado por Deus. É esse que nós estamos representando. E muito mais. Nós não representamos um qualquer. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar de Jesus. Você imagina alguém que é representante de Jesus ter vergonha de falar de Jesus?
Alguém que é representante dos céus ter vergonha de contar um testemunho que foi abençoado, ou seja, teve um livramento, um milagre aconteceu na sua vida, a pessoa se envergonhar daquele que fez o milagre na sua vida. Então nós não representamos um qualquer, nós não estamos representando alguém que está correndo para ver se vai ganhar, nós estamos representando aquele que já correu e que já venceu. Nós não estamos correndo, não estamos representando aquele que corre do inimigo, mas aquele que pisou, esmagou a cabeça de Satanás. Nós estamos representando aquele que humilhou, que destronou, ou seja, que expôs, ou seja, toda a vergonha sobre Satanás e seus demônios. É esse que nós estamos representando. Nós não estamos representando qualquer, em outras palavras, né, entre aspas, um produto duvidoso. Que às vezes a pessoa, ela surge um produto, ela fica um pouco acanhada de apresentar aquilo, porque na verdade ela não sabe o valor daquele produto, ela não sabe se aquele produto é eficaz. Agora, quando se trata de Jesus Cristo, nós estamos apresentando aquele que já demonstrou em tudo, né, que ele venceu, que ele foi mais, ou seja, venceu sobre tudo, sobre todos, e todas as áreas, em nada ele falhou. Então não posso ter vergonha de representar, ou seja, né, aquele que me salvou, aquele que me transformou. Pastor, mas essa igreja é barulhenta, essa igreja faz tanto barulho, principalmente na hora da música, mas por que todo esse barulho? Isso não é nada. Saber que eu estava morto, saber que eu ia passar a eternidade no fogo, ou seja, no inferno, seja lá sofrendo, onde o bicho não morde, onde o cheiro é terrível, saber que Ele me tirou daquele charco de lodo, daquele lugar de trevas e me transportou para o seu reino, aquilo que eu faço aqui é muito pouco ainda. Esses assobios, essas palmas, tudo não é pouquíssimo diante do que Ele fez por mim. Tem que fazer muito mais, ou seja, né, se a gente for para um jogo, aí, principalmente o jogo do meu time lá, quando ele está jogando, eles fazem muito mais barulho. E eu garanto para vocês que a maioria deles não são crentes, a maioria deles não são filhos de Deus. Mas o barulho que eles fazem ali é uma coisa que nem se compara o que a igreja faz. Só que eles fazem um barulho por causa de um time, que não sabe se vai ganhar ou se vai perder. E nós podemos celebrar a qualquer instante aquele que não tem, será que ele vai ganhar, será que ele vai perder? Ele já ganhou, ele já venceu, ele já é e sempre será aquele que é. Então o nosso barulho tem que aumentar, o som, não é o volume das caixas aqui, né? É o volume de baixo que tem que aumentar, que assim, o povo, as pessoas têm que entrar aqui, meu Deus, esse negócio parece ter uma energia, tem uma coisa estranha aqui dentro, tem uma grande energia, ou seja, uma energia chamada Jesus Cristo, Espírito Santo, poder de Deus, é isso que tem aqui dentro, é isso. Aonde nós chegarmos, ou seja, tem que passar essa energia no sentido aqui, né, num bom sentido. Então, né, nós somos responsáveis, voltando ao texto inicial, né, por rejeitar aquilo que não vem de Deus, que não vem da parte de Deus. E nas Escrituras, né, você tem aí até o próximo final de semana para ler o Antigo e o Novo Testamento, aí você vai ver se eu estou falando a verdade ou não, mas tem 360 não temas, ou seja, do Antigo Testamento até no final do Novo, nesses 66 livros, ou seja, você vai encontrar 39 no Antigo e 27 no Novo, você vai encontrar um não temas para cada dia. Quer dizer o quê? Para cada dia do ano que nós estivermos vivendo, existe um não temas, ou seja, um não tenha medo. Não tenha medo. Então tem um para cada dia. A pessoa não precisa ficar preocupada. Será que tem para amanhã, para segunda-feira? Tem para amanhã. Tem para terça, tem para quarta, tem para quinta. Tem todos o tempo, ou seja, tem um não temas. E talvez seja esse momento, esse tempo que nós estamos vivendo, né, que nós temos que decidir. Ou eu decido entender, ou seja, me converter, crer que Deus ele é por mim, ou eu vou deixar de desfrutar, ou seja, dessa promessa sobre a minha vida. Preciso decidir. Eu tenho que decidir. Ou eu creio que Deus ele existe, ou eu creio que Deus ele é por mim, ou eu vou ficar no sofrimento, vou ficar no prejuízo. Eu tenho que parar, ou seja, com esse papo, pastor, mas o senhor sabe, né, as coisas estão difíceis, esse cenário político, esse cenário social, as doenças, as guerras, tudo isso já não é uma coisa nova, isso já são coisas de mais de milhares de anos. Que essas coisas acontecem, ou seja, né, estão muito claras, mas essas questões, elas não são eternas.
eu e você, nós somos eternos. Essas questões todas aqui da terra, ou seja, elas têm um tempo de validade. Agora, a nossa vida, ela é eterna. Ouça, meu amado, minha amada, uma vez mais, nós estamos representando o vencedor, nós representamos o Rei dos Reis, nós representamos o Senhor dos Senhores, nós estamos representando o médico de médicos, nós estamos representando o leão da tribo de Judá, nós estamos representando aquele que era, que é e que há de vir, nós estamos representando não um anjo, não um querubim, não um arcanjo, mas estamos representando o próprio Deus. Somos embaixadores de Deus, somos cooperadores de Deus, não estamos representando um derrotado, um fracassado, um medroso, um covarde. Nós estamos representando, ou seja, não estamos representando um qualquer, nós representamos a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Creia nisso, saia dessa noite desse lugar. Eu sou um representante, nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E você sabe que onde Jesus ele chegava, meu amigo, minha amiga, onde ele chegava não tinha para o mal, ou seja, onde ele chegava o cenário era transformado. Se tivesse um principado, se tivesse uma potestade, se tivesse um demônio, seja lá o que for, aonde ele chegasse, esses demônios tinham que sair. Eles tinham que bater em retirada. Se tivesse pessoas doentes, elas eram curadas. Hebreus capítulo 3, versículo 12, agora preste atenção nesse texto. Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado com quem, pastor? Cuidado com o diabo? Cuidado com Satanás, cuidado com os demônios, cuidado com aquela pessoa. Não, ele não está falando de alguém aqui. Ainda que é certo que existem pessoas que podem ser instrumentos de Satanás para nos desestimularem, para nos impedir de sonhar, querer nos impedir de crer, mas o texto ele está falando de algo muito mais importante. Ele diz com qual cuidado que o texto ele se refere, ele diz cuidado com o coração. E esse coração não é o cardíaco, ou seja, não é a parte cardíaca, mas o coração aqui fala da nossa alma. Então ele está dizendo, cuidado com a vossa alma perversa e incrédula. Pastor, mas eu nasci de novo, eu sou uma nova criação, eu sou um filho de Deus, glória a Deus, e isso é verdade. Para quem confessou a Cristo Jesus, ele é uma nova criação, ele é um filho de Deus. O texto é muito claro. Agora nós, os que cremos, que somos, ou seja, mas temos o quê? Uma alma, e ela precisa se converter a cada nova manhã. Eu não me canso de falar isso porque é o meu ministério, ministério apostólico, ele tem que fundamentar a igreja. Ela precisa ser fundamentada, ou seja, Então, nós precisamos entender muito claro isso. Então, a alma, ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser ensinada, ela precisa aprender a se comportar como é necessário. A alma, você quando aceitou Jesus, quando você nasceu de novo, se tornou uma nova criação, o seu espírito ele recebeu a Cristo Jesus, mas a sua alma ela não se converte. A sua alma ela jamais vai se converter, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ser ensinada, ela precisa aprender a se comportar como é necessário. E para isso, uma maneira de crescer é o quê? É o arrependimento. Uma maneira de nós crescermos espiritualmente se chama arrependimento. Arrependimento. Uma maneira de crescer espiritualmente é arrependimento. E todos vocês sabem, ou se não todos, mas arrependimento é metanoia, é uma mudança de mente. É mudança de mente. Quando se trata de mudança de mente, às vezes a pessoa, mas mudar os pensamentos. Mas essa mudança é mudança de comportamento. É mudança de atitudes, é uma mudança de ações. É isso que ele está falando aqui, uma mudança para a vida, uma mudança para vitórias, uma mudança completa de pensamentos e atitudes. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos a forma de pensar sobre diversas coisas, a gente começa a mudar a forma de ver as coisas. Eu mudo a forma de ver a questão do pecado. A pessoa ela só vai ver o pecado como ele é quando ele mudar a forma dele pensar, a forma de ver as coisas.
Aí ele começa a ver verdadeiramente aquilo que diz respeito ao pecado, um exemplo. Aquilo que nos dirige, ou seja, que quer dirigir-nos para um caminho e depois mudar a direção. Nós mudamos a forma de pensar sobre nós mesmos, quando se trata de arrependimento, ou seja, uma mudança de eu me ver como mim mesmo. Eu preciso me ver. Quantas pessoas que não se veem como Deus vê essas pessoas. Por quê, pastor? Porque ela não tem uma mudança de mente. Ela fala da boca para fora que ela é filha de Deus, mas ela não se vê como um filho de Deus. Então, mudança, ou seja, a forma de pensar em relação a si próprio, a si mesmo. Reconhecer que quando a gente se envolve com o pecado, ou seja, não estamos sendo as pessoas que Deus nos criou para ser. Às vezes as pessoas, ela está lá, ela está na igreja, mas ela está lá mergulhada naquela área. Quando ela muda, ou seja, a forma de pensar, ela começa a cair em si, diz, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não é essa a minha natureza, não foi para isso que Cristo me salvou, não foi para isso que Ele me salvou, não foi para isso que Ele me libertou. Ele começa a enxergar as coisas diferentes. É isso que diz a palavra aqui. Também a gente muda a forma de pensar sobre Deus. Deus não é apenas um criador de regras, que esperando o momento para a gente errar e lançar um raio sobre a nossa cabeça. Não somos isso. A gente tem que mudar a forma. Deus é amor. Deus ele é amoroso, como um pai que ama e que sempre nos recebe na casa de braços abertos. E o arrependimento é tanto num ato único, ou seja, quando nós fomos salvos, como é um ato progressivo que a gente precisa fazer constantemente. Diariamente, pastor, o que eu preciso fazer? Eu errei com a minha esposa, errei com o meu marido, errei com os meus filhos, eu errei lá como funcionário, como patrão, errei, ou seja, lá no bairro onde eu moro, o que eu tenho que fazer? Se arrepender. O que é, pastor? Confessar? Não, mudar as atitudes, mudar a forma de ver as coisas, ver como Deus ele vê, como Deus vê a sua esposa, você precisa ver ela dessa forma. Como ele vê o seu marido, você precisa ver dessa forma. Muitos estão olhando só o exterior, no caso, se ganhou um peso a mais, se dá um pouco mais. Não é isso. É aquilo no interior, ou seja, aquilo que está dentro da vida dela. E o poder para a gente se arrepender, ou seja, para nos arrependermos sempre, ele vem do Espírito Santo. Todos vocês têm o Espírito Santo. Todos têm. Então esse poder para se arrepender vem dele. Ele está falando. Essa atitude aqui não é coerente com a sua posição de filho, com posição de herdeiro. O que eu preciso fazer? Muda. E o que eu preciso? Vá lá, acerta. Vá lá, confessa, em outras palavras, aquela pessoa, aquela situação. Então, para as pessoas que não conhecem Cristo, o Espírito Santo vivifica o coração deles, para que eles possam conhecer Deus. Para nós, o Espírito Santo ele vai nos ajudar para que a gente, se a gente sair, ou seja, do caminho que Deus quer, a vontade de Deus, trazer-nos de volta. É o Espírito Santo sempre que vai nos conduzindo. É Ele que vai nos mostrando, ou seja, isso requer, ou seja, da nossa vida, da minha parte, a disposição de cooperar com Deus. Cooperar com Ele, somos cooperadores de Deus. E a verdadeira obra é sempre feita por Ele. As mudanças que me farão viver a vida abundante, as mudanças são necessárias para não prejudicar a minha caminhada com Deus. E tem mais, essas mudanças elas precisam partir de mim. Tem pessoas que ficam esperando que outros façam uma mudança na vida dela, que somente ela é responsável por fazer. Ah, pastor, estou esperando que alguém me fale que eu estou fazendo errado. Tá, mas você não sabe que está fazendo errado? Sim, eu sei, mas eu quero uma confirmação. A confirmação do quê? Não, se esse roubo que eu fiz, ele vai prejudicar alguém. Se essa mentira, que assim ela vai causar um dano numa vida. Eu estou esperando uma confirmação. Precisa confirmar. Quando você erra, não precisa ter confirmação. Todo mundo sabe quando erra. Só uma criancinha, talvez que ela não tem noção ainda, talvez ela não saiba. Mas todos sabem. Então, quando se trata de arrependimentos, nem sempre em relação àquilo que nós cometemos. Agora preste atenção, mas muitas vezes a gente precisa se arrepender daquilo que nós cremos. Quando se trata de arrependimento, nem sempre está ligado simplesmente àquilo que nós estamos fazendo, mas principalmente naquilo que nós estamos crendo.
Esse arrependimento, muitas pessoas não prestam atenção, ou seja, quase não acabam confessando, em outras palavras. Como assim, pastor? Quando a gente cria algo, ou seja, quando a gente acaba crendo em algo não sendo verdade. Quando eu alimento uma mentira, então eu preciso renunciar às mentiras de Satanás. Mentira, tudo ligado, ou seja, àquilo que nós estamos falando desde o início. Eu preciso rejeitar aquilo que não vem de Deus. Então, quando se trata de uma mentira, e ela vem do pai da mentira, eu preciso ser aquele primeiro que vai rejeitar ela. Se eu não rejeito uma mentira que vem do pai da mentira, ou seja, aquilo vai me levar num cativeiro. Vai me colocar num cativeiro. O que é um cativeiro? Ou seja, uma prisão. A prisão, ou seja, a mentira, ela tem aprisionado muitas pessoas. Muitas pessoas, principalmente dentro das igrejas, elas vivem dentro de uma prisão. Por que essa prisão? Por causa da mentira que ela está, em outras palavras, alimentando na sua vida. Não sei se eu vou chegar lá ainda nessa noite, mas tem um exemplo muito importante. Então, cativeiro, uma prisão, e muitas pessoas elas vivem dentro das igrejas escravizadas, presas. E Jesus disse, o apóstolo Paulo foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas muitos permitem que são aprisionados. E todo cativeiro, ouça, meu irmão, é muito importante. O diabo, um demônio, está aí querendo que você não ouça. Todo cativeiro começa com uma mentira. Todo cativeiro, toda prisão, ou seja, começa com uma mentira. Uma mentira, preste atenção. Então, para encontrar a liberdade, a gente precisa expor as mentiras, ver elas como elas são expulsas da nossa mente. Então, nós devemos mudar antigos conceitos errados para poder ver a verdade, encher o nosso coração com as coisas de Deus. Então nós precisamos banhar a nossa mente com a palavra de Deus. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos amoldeis, o mundo ele é um molde, o mundo tem um molde. O apóstolo Paulo diz, não vos amoldeis, quer dizer, não entre nesse molde. É minha responsabilidade não me amoldar, eu falo constantemente, ou a gente ouve, pastor, mas todo mundo está fazendo. A primeira coisa que eu digo, eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo, nós não somos todo mundo. Não, pastor, mas o mundo está indo para aquela direção. Nós vamos o contrário, nós não somos do mundo. Nós somos representantes de cima. Você não pode esquecer, nós somos aqui como embaixadores de Deus. Nós estamos representando Deus. Eu sou embaixador de Deus. Deus, ele vai com o mundo? Não vai. Se ele não vai, por que eu estou indo? Não, pastor, mas é que todo mundo... Mas eu não sou todo mundo. Nós não somos todo mundo. Não, pastor, mas agora todo mundo está usando isso. Todo mundo quem? Quem representa o do alto? Não, pastor, é que a maioria eles nem conhece. Pois então, eu não represento. Eu não vou com essa turma, ou seja, eu não caminho, não, mas uma cheiradinha só, pastor, todo mundo cheira. Sim, eu tenho um bom olfato, eu cheiro as frutas, eu cheiro as coisas, é isso. Não, mas é outro cheiro, pastor, é outro, não. Não, mas é aquilo que te dá uma... Eu sou representante de cima. Eu sou representante do alto. Então nós devemos sempre nos predispor a gente ser transformados, conforme diz, pela renovação da nossa mente, para que a gente possa, ou seja, ver através das mentiras, quais que Satanás usa para tentar nos convencer. Veja Lucas 15, versículo 25, você conhece toda a história lá do filho pródigo, mas a gente vai pular o início todo para a gente ganhar um tempinho. E no versículo 25 diz assim, ora, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, 2 filhos, para quem não conhece, você lê lá depois Lucas 15, um pede a herança, pega a herança dele, vai embora, gasta tudo, está retornando, depois quando ele cai em si. E agora no versículo 25, o irmão mais velho, enquanto isso o irmão mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e esse lhe respondeu, seu irmão voltou,
E seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira, preste atenção, ele se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e lhe insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos, preste atenção, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Aqui a gente precisa dar uma parada e depois vamos para o versículo 12. Veja duas ações que esse irmão mais velho tentou convencer o pai. Ele diz: nunca desobedeci uma de suas ordens. Quem tem filho, não precisa levantar a mão. Alguma vez ele já desobedeceu aquilo que você orientou ele a fazer? Muitos. Então veja, já duas situações. A primeira mentira dele. Depois ele diz: nunca me desses um cabrito. Eis aí duas grandes mentiras logo de cara, né? Ou seja, certamente não é verdade que o irmão mais velho nunca havia desobedecido, né? Que o texto é muito claro. E depois ele afirma que ele nunca tinha, o pai tinha dado um cabrito para ele. Agora o versículo 12. Diz: o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos teus bens para aquilo que me toca. E repartiu a sua propriedade entre dois filhos. O filho mais novo pede a parte dele, o pai reparte. Ele dá uma parte para o filho mais novo vai embora. Esse mais velho, a tradição judaica, ou seja, o filho mais velho tinha direito a duas partes. O filho mais velho ficou com duas partes. Duas é mais do que uma, não? E ele disse que o pai nunca tinha dado nenhum cabrito para ele se alegrar. Mentiroso que dói. Ele tem o dobro do irmão mais novo, o dobro. Ele era muito mais rico do que o irmão mais novo. Veja a mentira que está na mente desse camarada aqui assim. Então veja como isso é muito claro, o pai divide entre eles, né? E o irmão mais velho já tinha recebido a sua parte. E por ser mais velho, então ele recebia duas partes. E o mais moço, então ele deixa bem claro, então ele pediu a parte dele, repartiu. E o versículo 31, replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu. E ele estava dizendo: filho, você esteve comigo todo esse tempo, você tinha tudo. Você tinha tudo, mas o filho não podia ver isso porque a mente dele estava obscurecida por causa da mentira. Você está entendendo? O camarada, ele é o dobro de rico do irmão mais novo. O irmão mais novo já tinha gastado tudo. Ele estava com o dobro, ou seja, ele não consegue desfrutar daquilo tudo que o pai tinha deixado por causa da mentira. A mentira na sua mente, ou seja, a mentira na sua alma. A mentira obscureceu, a mentira impediu dele desfrutar. A mentira fez com que ele vivesse na casa do pai, mas como um escravo. Na casa do pai com uma fartura, ele sendo dono de todas as coisas, em outras palavras, vivendo uma miséria. Por causa do quê, pastor? Do diabo? Não, da mentira. A mentira que ele alimentou. A mentira que ele alimentou em relação à vida dele. Então o problema, o irmão mais velho nunca saiu de casa como o irmão mais novo, mas o irmão mais velho estava preso. Ele diz: nunca transgredi nada. Ele estava em casa, mas ele estava preso. O que pediu a herança saiu, foi viver a vida dele. Ele estava em casa, mas ficou preso. Ele se manteve acabou se colocando, ou seja, num cativeiro. Então ele nunca estava cativo, ou seja, ele nunca estava buscando uma vida como o outro irmão buscou, ou seja, desenfreada, querendo aproveitar os prazeres do mundo, mas ao mesmo tempo ele estava vivendo preso. Ele estava escravo da amargura, do ressentimento, do ódio, do ciúme, da inveja e da falta do perdão. Então, quantas pessoas elas estão exatamente na mesma posição? Podem nunca ter se desviado do caminho de uma vida reta, mas estão cativos das mentiras, né, sobre o lugar que elas estão. Pastor, graças a Deus, eu nunca fui para o caminho da droga, nem da prostituição, nem da pornografia, e nem do adultério, e nem mas ele é preso dentro, ou seja, da vida dele, está preso numa mentira.
Ele está preso dentro, ou seja, daquilo que o diabo tem usado contra a vida dele, que ele é o responsável por eliminar da sua vida. Algumas pessoas dizem, ninguém me ama mesmo. Isso é uma mentira, porque Deus, deixou bem claro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ah, pastor, ninguém me ama. Mentira. Ah, pastor, já sirvo tantos anos a essa igreja e nunca me deram nada. Mentira. O seu amor, o seu divino amor nos deu tudo para essa vida e para a piedade. Pastor, eu sou mais um daqueles que sempre está sozinho, pastor. Mentira. Como assim? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca terei nada, pastor, nessa vida, sempre serei um pobre e miserável. Mentira. Jesus, ele se fez pobre para que eu e você nos tornássemos ricos. Quantas mentiras que a gente poderia estar falando. Ah, pastor, eu não tenho capacidade para fazer. Mentira. Jesus, ele se fez sabedoria em nós. Ele se fez sabedoria na nossa vida. Jesus. Vivo assim, pois ninguém está do meu lado, pastor, para me encorajar. Mentira. O Espírito Santo, que Jesus disse que eu enviarei, ele já foi enviado, será o vosso consolador, o vosso ajudador. Tudo que você quiser encontrar, tem uma mentira ali. Ou seja, por causa da verdade que é a palavra de Deus. São tantas mentiras, ou seja, que Satanás usa para aprisionar. E para a gente encerrar, para a gente ir para a ceia agora, nós precisamos nos arrepender desse tipo de pensamentos, renunciar às mentiras de Satanás. Muitas vezes, pessoas, pastor, é que eu nasci naquela família. Não importa a família que você nasceu. Hoje nós fazemos parte de uma nova família, nós somos filhos de Deus, filhos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus por isso. Um dia, eu não só vou terminando aqui assim, Jacó, você conhece a história, e José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, foi entregue. Os irmãos chegaram para o pai, trouxeram a túnica dele, mataram um animal, botaram sangue em cima, passaram para o pai, e o pai ele determinou, em outras palavras, ele recebeu na sua mente uma mentira do filho dele que havia sido morto. Os irmãos não disseram, José morreu, mas eles trouxeram a túnica. Ele acreditou, ou seja, ele já fez uma conclusão que o filho estava morto. Os 17 anos, até o dia que José, ele chama o pai, chama os irmãos, se passaram 22 anos. 22 anos que Jacó deixou de sonhar. 22 anos que ele deixou de manifestar quem ele era em Deus. 22 anos que ele deixou de manifestar alegria, paz, ou seja, que ele pôde tocar vidas. 22 anos ele foi escravo de uma mentira. Você consegue imaginar o que é 22 anos da nossa vida, você deixar de viver 22 anos por causa de uma mentira? Pastor, o culpado foram os irmãos. Não, o culpado foi ele de acreditar numa mentira. Ele recebeu uma mentira. Ele aceitou aquela mentira. 22 anos, escravo. 22 anos, um homem que Deus levantou, mas como vivendo num cativeiro. 22 anos que quando ele descobriu a verdade, não voltou mais. Os 22 anos de sofrimento não voltou mais. Ou seja, tudo aquilo que ele deixou de viver, desfrutar e assim por diante, não volta mais. Por causa de uma mentira. Que a gente possa prestar atenção, ou seja, na nossa vida, na nossa caminhada, para que a gente não se envolva com mentiras. Elas destroem. Pastor, esse medo que eu sinto vem de Deus. É uma mentira. Isso não vem. Tudo que não vem de Deus, eu preciso rejeitar. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados.
Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.